esses são símbolos de fórmulas de concentração, porque se eu não resolver a questão ânimos, ânima e a idealização do parceiro, eu não posso chegar mais tarde ao self. Então todas essas práticas são de aprofundamento dentro do inconsciente até chegar ao núcleo mais alto do nosso ser. Quando eu chego a esse núcleo que é o self ou o eu superior, eu vou ter a plena compreensão da minha verdadeira natureza e todos os sofrimentos humanos começam a cessar quando nós começamos a neutralizar a nossa ignorância espiritual, que segundo os Yoga Sutras, a avidya é a causa de todos os males, ou como também estávamos citando de Platão, que dizia que ali está o nosso mal maior, é o que nós esquecemos, a nossa verdadeira natureza ao nos encarnar. Segundo o livro 10º da República, nós bebemos da água do rio Létis, o rio do esquecimento, e não lembramos mais das encarnações anteriores, só resgatamos assim o karma que de alguma forma escolhemos antes de nascer. E eu leria para vocês, en passant, da citação que tiramos do nosso próprio livro, citando a República no livro 10º. Essa é a palavra da Virgem Láxis que cantava as coisas passadas, filha da necessidade. Almas efêmeras, eis que começa para vós um novo ciclo de vida mortal. Não é o fado ou o destino que vos escolhe, e sim vós que escolheis o vosso fado. Que o primeiro indicado pelo sorteio seja o primeiro a eleger ou escolher o seu gênero de vida, ao qual ficará inexoravelmente unido no momento do nascimento, o chamado karma maduro, ou como os gregos o chamavam, nêmesis. A virtude é livre e cada um participará mais ou menos dela conforme a estima ou menosprezo em que a tiver. A responsabilidade é de quem escolhe. Deus está inocente nisso. Então os gregos não precisavam criar a figura de um diabo para justificar a existência do mal, e sim das escolhas errôneas que uma pessoa fazia. Mas numa interpretação esotérica, as consequências do karma podem ser atribuídas aos elementais que vivem dentro de nós, mas ainda não estão sob o controle da consciência, e nós vamos chamar a nossa subconsciência, ou herança animal do nosso pretérito e remoto passado, evolutivo. Eu vou citar uma passagem de Taimni que é brilhante, desse magnífico livro que eu também devo recomendar, Autocultura, à luz do ocultismo, quando ele faz a justificativa do mito do demônio, ao dizer que os votos devem ser observados em todas as circunstâncias e não deve-se deixar que interfira qualquer hesitação ou dúvida na prática da ação correta. Ou seja, uma pessoa deve sempre fazer o que ela acha ser certo, custe o que custar. O pensamento correto, ou no sentir a emoção correta. Veja que não se está pretendendo impor a uma pessoa o que seja o correto, senão que ela deve viver coerentemente com o que ela acredita. Se depois ela vier a descobrir que aquilo era uma ilusão ou um erro, ela vai aprender pela experiência, pelas consequências. Mas se ela viver de acordo com o que ela acha correto, ela vai purificar a sua consciência. Se ela fizer concessões ao que ela não acha certo, ela vai criando nuvens que impedem o self de ter pleno contato com o ego, ou se vocês quiserem que o inconsciente se comunique, o supraconsciente se comunique plenamente com a consciência. Isso é o inverso do que o yoga almeja. O yoga almeja justamente reconquistar esse antakarana, esse órgão interno, esse acesso à consciência superior. Essa nossa natureza inferior, diz Taimni, é uma entidade muito arguta e imaginará toda espécie de estratagemas para nos compelir a fazer coisas erradas e continuar em nosso caminho do mal. Ela apresentará à nossa mente todas as espécies de justificativas para o erro, usará um manto de virtude para ocultar motivos e ações viciosos, disfarçará ódio com amor e tentará enganar-nos de várias maneiras, se estivermos habituados a hesitar, debater ou fazer concessões às várias modalidades do mal. Foi este fenômeno que deu nascimento ao mito do demônio, constantemente nos tentando a fazer pecar.
O remédio é claro e muito eficiente. É o seguinte: decidam-se de uma vez por todas a praticar sempre o correto sob qualquer circunstância, não admitindo o mal ou erro, sejam quais forem as consequências que daí advenham. Permaneçam então firmes em sua decisão por algum tempo e verão quão rapidamente as tentações desaparecem de sua vida e prática, e a ação correta torna-se a mais fácil e natural das coisas. Então, ao criar um novo hábito, se eu me liberto do cigarro por mais de uns 6 meses, eu não sinto mais tentação de fumar. Mas nos primeiros dias talvez seja muito difícil. Eu estou pagando o preço da mudança do hábito. Eu tenho que criar samskaras tais na direção oposta que neutralizem as tendências ou hábitos das antigas. Por isso, no aforismo 2.34 dos Yoga Sutras, Patanjali diz: quando a mente é perturbada por pensamentos impróprios, a constante ponderação sobre os opostos é o remédio. A mente está com tendências a voltar aos seus hábitos, puxada por vasanas e samskaras do passado. Se eu não for capaz de carregar a pilha ao contrário, e, portanto, despolarizando a tendência antiga para repolarizar para a nova, eu não vou conseguir vencer aqueles hábitos e eu não vou adquirir controle sobre aqueles complexos. Aquelas regiões da mente funcionam automaticamente e eu não tenho controle sobre elas. Dessa contínua pressão a voltar aos hábitos antigos, surgiu o mito do demônio como se fosse uma entidade externa. Então as religiões dualistas colocam ele com chifres e patas e escamas e não sei o que, do lado de fora. Mas são apenas elementais desgovernados dentro de nós e que nos acompanham também depois da morte. Então, ao morrer o corpo físico, nós vamos estar cara a cara com eles, 10 vezes mais fortes, porque eles são amortecidos pela mortalha do corpo físico. E por isso, dizia Platão no livro 10º da República, que pagamos em décuplo pelo que fizemos depois da morte, ou também recebemos em décuplo, porque todas as emoções ficam mais fortes em seu próprio mundo. Fácil é verificar isso ao dormir, porque as emoções se intensificam enquanto nós dormimos. Daí diz o Dr. Taimni que há uma lei fundamental de moral regulando a vida por toda a parte. No caso dos indivíduos, suas circunstâncias externas refletem, na maioria das vezes, o estado interno de sua mente e atitude. Então a pessoa atrai aquelas tentações porque ela, consciente ou inconscientemente, estava pensando naquilo. Quando uma pessoa resolve esses assuntos, as tentações não aparecem mais. Se uma tentação nos aparecer, é bom que nós tentemos investigar dentro do nosso inconsciente que samskaras há ali não resolvidos e tentemos carregar a mente no sentido oposto, meditando na virtude que nos falta. Portanto, não é destruindo o mal que nós vamos evoluir, mas sim despertando o bem no seu lugar, e por isso nós não estamos, em teosofia, interessados em combater o demônio como uma entidade externa, mas sim despertar Deus dentro de nós, porque se algum demônio houver, ele está dentro de nós e é uma camada subconsciente do nosso ser, e só pelo crescimento do contato com a supraconsciência, pela meditação, pela constante auto-observação, é que eu posso me libertar de preconceitos, mecanismos automáticos e tendências habituais dos elementais que eventualmente pressionam a minha consciência. A intenção de uma palestra como essa não pode ser outra senão a de despertar o interesse pelo assunto. Então eu recomendaria mais uma vez que vocês aprofundassem o estudo do autocultura e, quem sabe, na sequência, a ciência do yoga. E, como eu costumo recomendar, começar pela papinha teosófica, que é o Aos Pés do Mestre. Quero crer fala dos elementais com uma simplicidade tremenda. E no nosso capítulo 1 do nosso próprio livro, que se intitula A Tradição Sabedoria, o capítulo 1 fala das reações do inconsciente na contradição humana. Enquanto eu não percebo contradições dentro de mim, freudianamente eu tenho uma tendência a querer jogar a culpa nos outros. E esse mecanismo básico que Freud chamou de projeção é um primeiro estágio que precisa ser vencido para eu adquirir autoconhecimento. Aí eu vou entrar nas camadas esotéricas e interiores de autoconhecimento, e ao invés de atribuir a demônios externos os meus problemas,
eu vou descobrir que se há algum demônio, ele está dentro de mim, foi criado por mim e pela minha própria ignorância e inconsciência. Eu espero que esse conhecimento possa ser, de alguma forma, libertador para todos nós. Muito obrigado.